Olá, sejam todos bem-vindos a Farmoro na nossa primeira aula de parasitologia. Sejam todos bem-vindos a aulas 100% pragmáticas e simples, com uma explicação extremamente contextualizada para a compreensão de todos. E como você já sabe, para quem me conhece, eu sou Gelson Campos. Em palavras mais simples, bem mais compreensíveis, numa explicação bem mais didática, parasitologia então seria estudo dos parasitas e a sua relação entre os hospedeiros. Essa relação ela é diversificada, porém ela é chamada de mutualismo quando o parasita está dentro do hospedeiro, ok? Ou então quando é uma relação entre o parasita e o hospedeiro em que o parasita sai a ganhar e o próprio hospedeiro também sai a ganhar pela existência do parasita. Um exemplo muito prático sobre mutualismo são as nossas bactérias que compõem a nossa flora intestinal. Saímos a ganhar porque essas bactérias estão dentro de nós, nos protegendo e combatendo algumas doenças, ok? E elas também saem a ganhar por estarem dentro de nós, por nós lhes abrigamos, lhes hospedamos. Estamos, né? E um exemplo, porque prometemos contextualizar, ok? Um exemplo muito prático por seres humanos que têm uma relação mutualística, então é o casal Beyoncé e Jay-Z, ok? Os dois são milionários, os seus milhões lhes tornam bem mais milionários, ok? Tanto é que eu gostaria de ter milhões agora na minha conta, Jesus! Quero ter milhões! Mas pronto. Vamos para, fiquei um pouco empolgado porque é que quando ouço de dinheiro fico assim meio apaixonado por dinheiro, né? Mas pronto, não é nada grave. Pronto, continuando. Outra relação que existe entre o parasita e o hospedeiro é chamada comencialismo. O comencialismo é o tipo de relação entre o parasita e o hospedeiro em que o parasita sai a ganhar, ok? O parasita sai a ganhar, mas o hospedeiro não sai a perder, porque o parasita sai a ganhar. Mas, Gelson, como é que é? Se um sai a ganhar, outro tem que sair a perder. Não necessariamente. Estamos, né? Vocês concordam comigo? Um exemplo muito prático na nossa vida real, ok? De comercialismo seria o relacionamento do Cristiano Ronaldo e sua mulher. Por exemplo, quando o Cristiano Ronaldo conquistou a sua mulher, o Cristiano Ronaldo já era bilionário. Provavelmente desde o tempo que eu estava com meus 5 anos, o Cristiano já era milionário, agora é bilionário, né? O Cristiano é bilionário, estamos, né? Conquistou uma mulher da camada baixa, provavelmente pobre, ok? Não mais pobre que eu, na altura provavelmente, pobre, muito pobre, ou pobre como eu, ou muito mais pobre que eu, o que eu acho que é impossível. Pobre como eu, conquistou. E por ela estar com o Cristiano Ronaldo, acabou se tornando os holofote a nível mundial. O que isso lhe garantiu benefícios muito acima do que ela provavelmente sonhava. Né? Ela hoje é milionária, provavelmente é milionária por estar com um bilionário. Okay? Se os dois futuramente se separarem, ela pode sair a ganhar, porque entrou numa relação pobre e saiu milionária. Mas o Cristiano entrou numa relação bilionário e ao terminar a relação continua bilionário. Não necessariamente no foco financeiro o Cristiano saiu a perder nada. O Cristiano não saiu a perder nada, mas a mulher do Cristiano sairia a ganhar. Então um exemplo muito bom e prático de comercialismo. Até porque prometemos contextualizar e estamos a tentar cumprir. E não esquece de comentar aqui nos comentários se você gostou ou não. Mas independentemente de sim ou não, dá um like e por favor comenta se você gostou ou não e dá uma sugestão o que é que temos que melhorar. Estamos, né? Pronto, vamos partir para outro tipo de relação entre o parasita e o hospedeiro. O outro tipo de relação que vamos falar e por último é o parasitismo. O parasitismo é então uma relação muito característica dos pobres e depois vou dar exemplo. O parasitismo seria o tipo de relação em que o parasita sai a ganhar, ok? Ao prejudicar o hospedeiro, ou seja, ele prejudica o hospedeiro e sai a ganhar nesta relação. Sim, é a tua mulata que está sempre a te pedir dinheiro. É uma parasita, é uma parasita, é uma parasita. Estamos, né? Em que o hospedeiro, estava a falar, o hospedeiro sai a perder e o parasita sai a ganhar. Com isso, causando comprometimentos metabólicos no hospedeiro e ele retirando assim os seus nutrientes do hospedeiro, saindo a ganhar de alguma maneira. Tipos de hospedeiros.
né? Existem dois tipos comuns de hospedeiros, que são o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é aquele que o parasita nele faz reprodução sexuada, ou então o parasita vai estar numa fase adulta. Já o intermediário, o hospedeiro intermediário é aquele que o parasita ou vai fazer a sua reprodução assexuada, ou o parasita vai estar numa fase de desenvolvimento dentro do hospedeiro intermediário. E atenção, por estarmos a falar da parasitologia humana, não significa que todos os hospedeiros definitivos serão seres humanos. Atenção, se dentro do ser humano o parasita estiver numa fase adulta, ou então fazer a reprodução sexuada, então o ser humano será o hospedeiro definitivo. Mas se o ser humano, dentro dele, o parasita fazer uma reprodução assexuada, ou então estiver numa fase de desenvolvimento, aí o ser humano torna-se um hospedeiro intermediário. Não necessariamente será sempre os seres vertebrados que se tornarão os hospedeiros definitivos dentro da parasitologia humana. Eu já vi o professor de parasitologia afirmar que o ser humano é o hospedeiro definitivo do paludismo ou da malária, pelo simples fato do ser humano apresentar sinais e sintomas. Isso é uma visão extremamente errada. Estamos, né? É aquilo que já expliquei. Se quiserem lembrar da diferença entre hospedeiro intermediário e definitivo, é simples. Lembra que no hospedeiro intermediário não existe reprodução sexuada, mas sim assexuada. Estamos, né? E no hospedeiro intermediário também o parasita vai estar numa fase de desenvolvimento e não numa fase adulta, o que é o oposto do hospedeiro definitivo. Também existe o hospedeiro reservatório, né? Os hospedeiros que são chamados de reservatórios. Esses abrigam os parasitas durante muito tempo, que acabam entrando em equilíbrio. São um reservatório próprio dos próprios parasitas. Eles entram em equilíbrio e não acabam tendo nenhuma manifestação causada por esses parasitas, porque eles estão no equilíbrio. E lembra, dentro da parasitologia existe uma tríade, tá? Quantidade do parasita hospedeiro e a habitação do próprio parasita. Se houver um desequilíbrio dentro da tríade, ok? Então pode causar sinais e sintomas, que é o característico chamado doença. Esses hospedeiros reservatórios, a maior parte deles são os nossos animais, gatos e cães, os que são geralmente mais domesticados pelos seres humanos. Se uma doença, se uma doença for transmitida do animal para o homem, essa doença será chamada de zoonose, que é a doença transferida do animal para o ser humano. Então essa doença será chamada de zoonose. Até aqui, tomaram que tenham entendido e tomaram que tenham gostado. E por favor, deixa um like e deixa nos comentários a sua opinião e partilha esse vídeo no Facebook, no TikTok, no WhatsApp, em qualquer outra rede social. Partilha e não esquece de deixar teu like. Então teu comentário e tua crítica, se construtiva, eu serei extremamente grato. Espera a segunda parte da introdução que nós estamos a gravar. Muito obrigado, porque isso é famoso.